no regresso da magia da melhor liga de futebol do mundo, a Stamford Bridge, numa grande noite de Liga dos Campeões, brilhou a estrelinha de Estevão William. O brasileiro brincou com Pau Cubarsí, o Cucureia acabou com Lamine Yamal, entrou para o restrito grupo de bons laterais esquerdos que conseguem disputar o jogo com o prodígio espanhol. No caso, não houve nem disputa, porque o Cucureia acabou com o Lamine Yamal. Sim, ele tem um problema físico, sim, o Lamine não está a 100%, mas não podemos invalidar o jogo feito por Cucureia diante de Lamine pelas insuficiências físicas do prodígio espanhol, porque no fim de semana contra o Atlético de Bilbao ele fez o que fez, 2 belíssimas assistências. Vamos falar de Liga dos Campeões, do regresso das grandes partidas de Champions à casa do Chelsea e dessa aula tática que o Maresca deu em Hansi Flick. Foi da estratégia, a saída do banco, da percepção externa que o Chelsea deu cabo do Barcelona. O Barcelona não marcou qualquer golo ao Chelsea. Eu não me lembro da última vez em que o Barcelona não fez qualquer golo ao seu adversário. É um Barcelona que se defende mal, mas que ataca de forma extraordinária. Eu não consigo agora fazer um exercício de memória e dizer assim, o Barcelona empatou, o Barcelona não marcou em todos os jogos, mesmo quando os perdeu. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar então sobre este jogo, mas antes, você já sabe, aquela recomendação, aquele pedido, o desejo é de que cheguemos aos 10.000 inscritos até ao final do ano e eu preciso da sua ajuda. Se você não me ajudar, eu não conseguirei. Comente, coloque gosto, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo. E se você estiver a ver o vídeo, já que és tu mesmo e ainda não estiveres inscrito, subscreva ao canal, custa 0. E eu faço tudo isto aqui com muito carinho para todos vocês. É a pensar em cada um de vocês. Vamos lá olhar para o jogo. Entrada forte das duas equipas, o Chelsea já vinha com o aviso prévio, o Maresca já surpreendeu o Hans Flick ao não ter uma referência diária, quer Delap como também João Pedro estiveram no banco, o brasileiro sequer entrou no jogo e foi o português Pedro Neto colocado na função de 9, um falso 9, e muita mobilidade no ataque do Chelsea, com Garnacho de um lado e com o Estevão do outro, e o Enzo Fernandes com muita liberdade para as entradas na grande área, já que jogava a 10 e podia chegar com muito mais facilidade. Ele já chega normalmente como 8, mas como 10 tinha muito mais liberdade ainda. E no meio campo, Reece James e Moisés Caicedo. Jogou muita bola o Caicedo. Que brincadeira, que barbaridade jogou o trinco do Chelsea. E mais recuados, Fofana e Malo Gusto nas laterais e no eixo central, Chalobah e também, agora me esqueci do nome do francês, é o Fofana, isso, Cucureia de um lado e Fofana com Chalobah. E no Barcelona, Hans Flick fez uma mexida, já falei que Robert Sanchez esteve no gol do Chelsea, não é? Isso. E Hans Flick fez uma mexida, alteração na equipa que defrontou o Atlético de Bilbao, retirou Gerard Martín do eixo central e jogou com Cubarsí e Araújo, Baldé e também Condé nas laterais, na baliza João Garcia, tudo igual. No meio campo, a entrada de Frenkie de Jong, a saída de Dani Olmo, Eric Garcia e Frenkie de Jong, os dois como um 6 e 8, Fermin à frente deles e Lamine e Ferran e Lewandowski mais avançado. Aqui o Barcelona
por acaso não estava com a sua linha tão alta, mas ainda assim conseguiu tirar 3 foras de jogo ao Chelsea. E depois tem a dúvida no fora de jogo posicional de Cucurella, no primeiro golo do Chelsea. O Barcelona conseguiu ainda assim apanhar muitas vezes o Chelsea na linha do fora de jogo, colocando muita armadilha à equipa de Enzo Maresca, mas o Chelsea entrou a todo vapor. O Barcelona também foi respondendo a todo vapor. Temos uma jogada crucial que dá o golo do Chelsea, em que o Fofana joga a bola com a mão e é anulado, e num minuto a seguir, ou na jogada a seguir, o Barça tem o grande lance, jogada da partida, que o Ferran Torres falha de baliza aberta. Eu falei aqui no último vídeo, no jogo contra o Athletic de Bilbao, em que ele fez marcou 2 golos, eu ia falar um dublete, em que ele marca 2 golos, em que ele bisa, que ele falha 4 e marca 2. Contra o Chelsea ele só teve uma e ele falhou a mais escancarada das oportunidades. Em grandes partidas, não se pode perder jogadas como a que o Ferran perdeu. Com grandes adversários como o Chelsea, aqui nós vemos o nível da concentração de cada um dos jogadores em cada uma das equipas. O Chelsea entrou com muito sangue nos olhos. Antes do sorteio da Champions, o Chelsea fez sair um vídeo em que perguntava aos seus jogadores que grandes equipas europeias eles queriam defrontar na fase de Liga da Champions. E a maior parte deles citou Barcelona, porque foi das melhores equipas da temporada passada e nada melhor do que você testar o seu valor e qualidade contra os melhores. E eles pediram e o sorteio os atendeu, deram-nos o Barcelona em Stamford Bridge, no regresso da Champions a Stamford Bridge, porque na temporada passada só teve Conference League, né, em Stamford Bridge, e eles jogaram a partida com muita vontade. O Chelsea começou por ganhar o Barcelona aí, na intensidade. O Barcelona perdia muitas bolas no meio-campo, o Barcelona perdia quase tudo. O Reece James e o Enzo Fernandes e o Caicedo, eles movimentavam-se muito no meio-campo, perdiam sempre a referência, ou seja, faziam com que o Barcelona perdesse a referência neles, e o ataque era muito móvel também, com o Pedro Neto sempre a cair pela lateral, mas as coisas mudam muito mais para o Barcelona, que tentou equilibrar entre a linha alta e também uma linha mais baixa, muito intermédia, não tão alta e não tão baixa, uma linha intermédia, quando o Chelsea faz as mesmas coisas que o Barcelona, que eram os defesas do Chelsea defendiam os extremos do Barcelona, como os defesas do Barcelona estavam a defender os extremos do Chelsea. Aqui no jogo posicional, cada um no seu lugar, o Chelsea foi completamente superior, e o facto do Estevão passar a jogar mais por dentro e deixar de ser referência para o Baldé, porque no início nós vimos ali uns duelos entre o Estevão e o Alejandro Baldé. Quando o Estevão deixa de ser essa referência, ele passa a ser um jogador sem referência, quer para Baldé, quer para Pau Cubarsí. E o que é que acontece? O Barcelona não arriscava os seus defesas, Araújo, Baldé e Pau Cubarsí, eles não baixavam para procurar o Estevão ou procurar o Alejandro Garnacho, que jogava mais descaído, mas o Estevão fazia muito esse interior e o Pedro Neto saía. Aqui o Barcelona perdeu completamente a referência e o Chelsea pressionava numa intensidade. Diferença de campeonatos, diferença de ligas. A intensidade da Premier League ela é extremamente alta comparando à La Liga. O Barcelona na La Liga, jogando um pouco, ele ganha dos seus adversários, até dos adversários diretos, como o Real, como o Atlético de Madrid. Mas contra o Chelsea, deu para sentir a diferença. O Chelsea já entrou melhor pela vontade, e depois, na intensidade, no roubo, o Barcelona perdeu muitas bolas. O Caicedo recuperou muitas bolas. Eu gostei particularmente da primeira parte do Reece James como médio, porque depois na segunda ele sai do meio campo, vai para a lateral, para a saída do Malo Augusto, que já tinha um cartão amarelo, e a entrada do André Santos no meio campo. O Chelsea jogou muita bola.
Tivemos, como eu disse, o primeiro golo de Enzo Fernandes anulado por fora de jogo a Malo Augusto. O segundo golo também de Enzo anulado também, não é fora de jogo, perdão, Jandira, concentra-te. É por mão de Fofana no início da jogada e o segundo golo do Enzo também foi anulado por fora de jogo, mas a terceira foi de vez, né? O Chelsea tentou e não conseguiu, e na terceira, que há muitas dúvidas também sobre se havia ou não um fora de jogo de Cucurella, e a bola é colocada na grande área do Barcelona. O Pedro Neto faz uma finalização de calcanhar e depois aqui ficam a discutir Condé e Ferran Torres quem coloca a bola na baliza, e o jogo do Barcelona esmoronou-se aqui. Dois jogadores que já não estavam a fazer um bom jogo. O Condé não é de hoje, é desde o início da temporada que ele não se encontra. O Ferran já tinha falhado o golo e estava envolvido no autogolo. E o Barcelona nunca mais se encontrou. A equipa completa. E o Araújo decidiu ser o protagonista do lado negativo da partida, na parte negativa da partida. E acaba por ser expulso. Primeiro um cartão amarelo por reclamação com o árbitro. A câmara não filma muito bem, ninguém consegue perceber o que é que aconteceu, só vemos que ele recebe um cartão amarelo e depois numa entrada feia diante do Cucurella, ele vê o segundo amarelo. Isso já aconteceu uma vez, não? Isso é um déjà vu para os adeptos do Barcelona. É muito má a abordagem de Ronald Araújo e é expulso, mas não foi pela expulsão. Ela condiciona, mas ela não dita o que acontece na partida, porque o Chelsea já estava a ser superior por todos os fatores que eu falei aqui: vontade, intensidade e as mudanças táticas feitas por Enzo Maresca. Intervalo 1-0, só para terem uma noção que o Chelsea estava tão bem na partida que o Barcelona na primeira parte inteira tem um bom passe de Lamine Yamal que isola o Ferran, que não virá assistência, que o Ferran falha, e o primeiro remate de Lamine Yamal enquadrado com a baliza foi aos 33 minutos e foi o único remate enquadrado com a baliza que o Barcelona fez no jogo. O Chelsea já tinha tido 7 remates à baliza do Barcelona e 3 enquadrados com a baliza. O Barcelona terminou o jogo com apenas 2 remates enquadrados com a baliza, que foi este de Lamine aos 33 da primeira parte e de Rafinha já na segunda metade da partida, que é muito bem defendida por Roberto Sanchez, o guarda-redes do Chelsea. Segunda metade, Chelsea com mais um homem e chegamos ao apogeu da noite. O golo do Estevão é de um primor, é de uma classe, é de uma arte, é de uma capacidade técnica que só cabe aos prodígios, como é o Estevão. Só cabe aos craques. Foi incrível a forma como ele passa por Pau Cubarsí e ela acaba completamente com Baldé. A forma como Baldé se extrapola no chão é de... Meu amigo, o que é que você acabou de fazer? Incrível o golo do Estevão. E com este golo ele se torna no terceiro jogador mais jovem de sempre a marcar de forma consecutiva em 3 partidas na Champions. Ele marcou contra o Ajax em termos de a ser titular, não é? Com o Ajax, com o Karabakh e agora contra o Barcelona. É que ele faz um jogo estupendo. Foi o primeiro grande jogo da carreira dele de Liga dos Campeões e ele joga muita bola. Não sabemos o que vai ser do Estevão amanhã, mas poderemos estar diante de um próximo astro do futebol mundial. Eu falei aqui, quando eu fiz um vídeo sobre a seleção brasileira, que depois dos jogos amistosos na data FIFA, que eu, quando o vi jogar contra o West Ham, esquecendo tudo o que ele já tinha feito no Brasil, porque às vezes nos seus campeonatos nacionais os jovens desabrocham, brilham, mas quando chegam à Europa é outra conversa, é outro momento. Mas a movimentação, o medo que ele não tinha de atacar os espaços, de errar nos remates contra o West Ham na primeira jornada da Premier League, eu falei, o rapaz pode ser um grande sucesso a nível do futebol inglês. E muitos questionaram a escolha dele pelo Chelsea e parece que ele e a equipa dele de trabalho
tiveram razões suficientes. Chegamos ao 2-0 e o Chelsea continuava a ser muito dominador, Barcelona muito apagado, as mexidas de Hans Flick trouxeram nada, o Rashford entrou muito mal na partida e também não se podia pedir muito ao Barcelona porque estava a jogar com -1, mas podia-se pedir atitude e a equipa toda não teve atitude. Todos muito aquém do seu nível, todos individualmente e coletivamente. Um Barcelona que nunca conseguiu encontrar o seu futebol, a sua energia e a sua capacidade. Lamine Yamal, completamente anulado por Cucurella, que foi eleito o melhor jogador em campo pela UEFA. Cá entre nós, o Chelsea teve jogadores que todos eles poderiam ser muito bem indicados. Estevão, Cucurella, Reece James. Eu não me cansarei de falar da partidaça do Reece James, o Enzo Fernandes, com as várias flutuações e mudanças de velocidade, a intensidade, as entradas na área. Muito bom jogo do Enzo Fernandes e também um grandíssimo jogo de Moisés Caicedo. Isso deixa-me cada vez mais desejosa de ver o duelo de domingo contra o Chelsea, porque são dois meio-campos muito compactos e com jogadores muito lutadores. Quero ver Caicedo com Zubimendi, Rice com Enzo Fernandes. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas continuamos a falar de Chelsea-Barcelona. Eu dizia que o Barcelona não conseguia e me surpreende, e eu vi muitos comentários em Espanha sobre isso, a falta de energia do Lamine nos jogos. O Lamine precisa de correr como um garoto de 18 anos. Ele desistia facilmente de todas as jogadas. Eu entendo que ele tem um problema físico, que é chato porque é uma inflamação. Eu entendo que ele é muito marcado, mas o Lamine não pode, no mínimo toque do adversário, desistir das jogadas. Ele tem muitas bolas perdidas na partida que são cruciais para o que o Chelsea queria fazer. Uma parte para os adeptos do Chelsea, uma festa absoluta. Absoluta, com insultos ao Barcelona, ao Lamine Yamal, com exaltação aos seus jogadores, cânticos. Foi incrível a noite em Stamford Bridge e o Barcelona perde assim o segundo jogo contra adversários diretos na Europa. Falei aqui, na La Liga, um Barcelona QB é suficiente. Na Europa, um Barcelona QB pode não ser suficiente para as ambições da equipa blaugrana. Agora, o Barcelona tem 9 pontos por disputar, tem 7 pontos somados para tentar chegar aos 16 e ficar entre as 8 primeiras. Quando eu vi o sorteio, eu falei que o Barcelona podia ser o líder dessa fase de Liga da Champions. Mas estamos a ver coisas contrárias e diferentes. O empate em casa do Clube Bruges era um resultado que não estava nas previsões de ninguém. A derrota contra o Chelsea também não estava nas minhas previsões. Era no mínimo um empate e agora o Barcelona precisa de ganhar ao Frankfurt, ao Slavia Praga e ao Copenhague. São adversários, teoricamente, muito fáceis. O Frankfurt vai ser no Camp Nou, o Slavia de Praga fora, mas eu acredito que o Barcelona pode fazer os 9 pontos, pode fazer o pleno. Será que o consegue? Existem agora muitas reticências para esta equipa de Hans Flick, que fisicamente não está a corresponder. Fisicamente está a faltar intensidade a este Barcelona. A expulsão do Araújo é má, é muito má, mas não determina o que sucedeu na partida. É um aulão do Maresca tático no Hans Flick e é um aulão, é uma diferença enorme na vontade de querer ganhar dos jogadores do Chelsea para os jogadores do Barcelona. Só jogar não basta na Europa. É preciso muito e muito mais. E o Barcelona não conseguiu oferecer este upgrade na sua capacidade de fazer e de jogar. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. O que é que vocês acharam desta exibição de Estevão, que está só agora atrás de Kylian Mbappé e de Haaland na história dos mais jovens de sempre a marcarem numa sequência de 3 golos, falando de 3 jogos, falando de Haaland, uma decepção, a derrota do Manchester City diante do Leverkusen em casa por 2-0. Também o Pep mexeu demais na equipa. E sobre este Barcelona, as vossas opiniões, preocupa ou não o momento da equipa nesta temporada? Não conseguiu passar pelo PSG e também não consegue passar pelo Chelsea.
nos confrontos contra os adversários diretos nesta temporada, o Barça não conseguiu vencer ninguém. Também não conseguiu derrotar o Real Madrid. Veremos como será contra o Atlético de Madrid na La Liga. Muitos beijinhos. Nós voltamos a nos ver depois do jogo do Chelsea ou do Arsenal contra o Bayern de Munique, que é a grande partida da noite, e eu estou ansiosa para a ver e depois contar-vos o meu ponto de vista. Deixa aqui o teu comentário, o teu like e também compartilha este canal e subscreva-o, por favor. Até a próxima.